Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos. Trazendo aqui um corte pra vocês a respeito do jogo do Verdão, né? Amanhã contra o Vasco, às 4 horas da tarde. Palmeiras que tá se preparando aí pra tentar voltar a ser líder do Brasileirão, né? E tem bastante novidades aí pra esse jogo. Rafael Veiga tá de volta, Mike também. Será que o Abel Ferreira vai mexer na escalação do time? O Palmeiras que se acertou a partir da saída do Rafael Veiga, mas ele tá de volta. E aí, será que o Abel mexe no time ou vai manter o sistema tático do jeito que ele tem fazido? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra fortalecer, beleza? Lembrando que os créditos vão estar todos na descrição. Avante palestras, sem mais delongas, bora pro vídeo. Brasília, o time ainda tá em São Paulo, teve treino hoje pela manhã, a viagem é só pela tarde. Vou chamar a Júlia Dotto, que acompanhou tudo da manhã do Palmeiras, aqui no telão. Júlia, bem-vinda ao GE. Viagem programada então para daqui a pouquinho e bom pro Palmeiras, né? Porque jogo fora de casa não tem sido muito um problema pro Abel, né? Exato, Jojo. Boa tarde para você e para quem nos acompanha. Normalmente quando fala, né, jogos fora de casa, já gera uma dor de cabeça. Não é o caso aqui, meus amigos, porque o Palmeiras do Abel Ferreira está invicto a 17 partidas como visitante. É a melhor sequência do Palmeiras desde 1996. E ainda, para melhorar, são 6 jogos com 6 vitórias consecutivas nesses últimos tempos. O único time da Série A que conseguiu essa sequência. A última vitória foi contra o Ceará, na estreia do Palmeiras na terceira fase da Copa do Brasil. Naquela ocasião, o Abel fez algumas mudanças na equipe titular. E a gente preparou um possível campinho do Palmeiras para amanhã para enfrentar o Vasco, com algumas mudanças em relação ao jogo contra o Ceará, com volta de Piquerez, Richard Rios, Flaco Lopes. É uma possibilidade porque o Abel tem muitas opções e variações táticas. 2 possíveis retornos são Mike e Veiga, que treinaram normalmente com o elenco nos últimos dias. Podem pintar também entre os relacionados. Jojo. Boa, Julinha. Ela tá na porta ali. Ela vai saber do Veiga, se vai ou não vai viajar, o Mike, porque ela tá ali na porta. Qualquer coisa ela avisa a gente aqui, né? Bora falar de futebol? Afinal, o Palmeiras terá reforços para o confronto contra o Vasco? Sim, a expectativa é essa mesmo. A última informação é de que Mike e Veiga devem estar à disposição. O Palmeiras vai limpando o departamento médico, mas para que eles entrem no time, quem sai? Disputam vaga com quem nesse novo sistema do técnico Abel Ferreira? Bora pro tema do vídeo, olha só. O sistema é a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente pensa em novas peças para entrarem dentro dessa engrenagem, né? Porque não adianta falar assim, o Mike é um lateral direito, então vai entrar na lateral direita. O Veiga é o camisa 10, então vai entrar como camisa 10. Não, primeiro é preciso entender como que o time está jogando, certo? Então veja só, para você ter uma ideia, o Palmeiras nesse momento ele está jogando num 3-1-4-2. Fragoso, vamos popularizar esse negócio de 3-1-4-2 aí? O que você quer dizer com isso? Explico. 3 zagueiros na base com bola. Um volante marcador, o camisa 5, à frente desses 3 zagueiros. Os zagueiros de lado de campo são responsáveis por fazer saídas de bola, tanto esticando a bola para o lado, quanto carregando a bola para o lado e tentando fazer um passe por dentro. Tá? Esse zagueiro de meio de campo, de um modo geral, ele olha mais para lançamentos e passes longos. O marcador, o camisa 1, ou melhor, o camisa 5 desse 3-1-4-2, ele já é o cara que está na base da marcação, justamente para dar sustentação para que os outros possam avançar, tá certo? Às vezes até mesmo um dos zagueiros dá uma avançada e ele pode dar uma recuada justamente para manter 3 jogadores pelo menos ali naquela linha. 4 homens à frente desse camisa 5. Estamos falando de 2 alas e 2 meio-campistas. Esses 2 alas têm a responsabilidade de ocupar o campo de ataque pelo lado, pela lateral, pelo flanco. Esses 2 jogadores de meio-campo, de um modo geral, dependendo do adversário, tem um camisa 8 e um camisa 10. O camisa 8 pode ter característica mais de marcação, dependendo da força do adversário no meio-campo, ou de armação, dependendo da força do adversário no meio-campo. Vai da avaliação do Abel. E o camisa 10, o meia armador. Além de 2 atacantes que têm liberdade de movimentação, mas eles, de um modo geral, não ficam espetados do lado, não são pontas. Eles têm liberdade para atuar naquele corredor central e abrir para os lados a depender da jogada para ajudar os alas ou os meias. Deu para entender? Que bom. Isso já mostra que o time não tem pontas e não tem laterais. Isso nos leva à volta do Mike. Onde o Mike vai jogar se o time não está usando de fato laterais? Se o cara que está jogando pelo lado do campo é o Felipe Anderson ali do lado direito.
O Piquerez é lateral? Mas está jogando de ala. O Palmeiras está jogando com 3 homens atrás. Então o Mike vai disputar a posição com o Giai, que é o lateral que está jogando como um terceiro zagueiro? Não. Não é essa a lógica. A lógica é sobre função. E recentemente, o técnico Abel Ferreira falou sobre função. Numa entrevista coletiva de Marcos Rocha e de Mike, tá lembrado? Ele diz o seguinte: os dois são laterais? Claro que são. Mas, quando ele precisa de um lateral que tenha maiores capacidades defensivas e, portanto, jogue nessa linha de 3 que ele faz pelo lado direito, esse cara é o Rocha, um lateral mais zagueiro. Agora, quando ele quer um lateral com capacidade de chegar à linha de fundo, de ser agressivo e de jogar quase como um ponta, ele usa o Mike. Então, na origem, ambos são laterais. Na função, os dois são muito diferentes. Hoje, o Giai, que já jogou como ala no São Lourenço, já se destacou como ala no São Lourenço, já se destacou ocupando toda a faixa de campo como um lateral, tem atuado como essa peça de terceiro zagueiro, que pode avançar, claro, mas ele se destaca muito mais fechando aquela faixa de campo, que é apenas a defensiva, sem precisar sair tanto. Quando ele precisou sair tanto no futebol brasileiro, ele não encaixou tão bem. Dito isso, o Mike, nesse momento, olhando para a característica que o técnico Abel Ferreira enxerga no jogador, briga com o Felipe Anderson. E aí você pode falar, Fragoso, você tá maluco, o Felipe Anderson é ala e originalmente atacante. O Mike é lateral, tudo bem, mas é sobre função. E olhando para a função, o Mike, ele pode fazer o que o Felipe Anderson faz, jogando pelo lado do campo para avançar justamente na lateral. Em alguns momentos, o Felipe surge como um cara que atua ali, pelo lado, chegando na linha de fundo como um ponta, pela direita. O Mike já fez isso naquelas famosas dobras de laterais em que o Marcos Rocha era o zagueiro e o Mike era o ala com a possibilidade de avançar para a ponta. Num 3-1-4-2 ou num 3-4-3, quando ele jogava o ponta para dentro, para ser um segundo atacante, e ele aparecia por lá, buscando a linha de fundo para cruzar e deixar os dois zagueiros do time adversário no mano a mano com 2 atacantes. Sacou a ideia? Tudo isso é estratégia. Tudo isso é pensar o jogo. Dito isso, o Mike briga por posição nesse momento, com o sistema que o técnico Abel Ferreira tem utilizado, com o Felipe Anderson. Agora, o próprio Abel pode querer modificar o sistema, e o Mike é uma peça que pode ajudar. Então, se porventura ele colocar o Mike no lugar do Giai, ele vai modificar o sistema, porque o Mike não vai fazer o que o Marcos Rocha faz, pelo menos não é assim que o Abel enxerga o Mike. E aí o Mike vira um lateral, o Palmeiras joga com 2 zagueiros e o Piquerez vira um lateral e não mais um ala. O Felipe Anderson atua mais por dentro e, dependendo das condições que a equipe apresentar, ele pode jogar o Estevão para o lado direito, Facundo para o lado esquerdo e um centroavante. Um sistema mais próximo daquele que não funcionou muito bem no Campeonato Paulista. Mas o técnico Abel Ferreira pode fazer isso, com o Mike à disposição. Porém, é muito importante destacar que o Mike viveu muitos problemas na temporada passada em relação a lesões e, com isso, há uma cautela bem grande para colocá-lo em alta intensidade, para colocá-lo em alta rotação, para que ele jogue muitos minutos, ainda mais voltando de lesão. Portanto, o Mike volta a ficar à disposição, mas certamente vai ganhar minutos bem aos poucos. Não vai ser um jogador que vai chegar já jogando, vai chegar já atuando, a não ser que o departamento de fisiologia entenda que ele voltou a ponto de bala, voltou 100% e não é o normal, até porque ele acabou de encerrar a transição física. Voltando de lesão, de um modo geral, a musculatura precisa se reequilibrar e não pode atuar 90 minutos logo de cara. Então pode até ser que, por exemplo, o Mike apareça como um titular, justamente para equilibrar o momento do Felipe Anderson de minutagem, o momento do Giai de minutagem, mexendo no sistema? Pode ser, não acredito que aconteça, mas se acontecer ele não vai jogar 90 minutos, tá? E aí, a gente falando sobre minutagem, questões de lesão, a gente tem que falar do Rafael Veiga também. Por quê? Porque é um retorno que também não deve acontecer com titularidade. Primeiro porque o time está encaixado, mas mesmo que estivesse desencaixado, o Veiga precisaria voltar com uma minutagem reduzida.
Passou um tempo trabalhando sem algumas, digamos assim, liberdades que se tem, principalmente por uma questão do ombro. Então precisa se readequar mesmo. Mas o Veiga briga por qual posição? Isso é algo que você deve estar se perguntando agora. A do Veiga é um pouco mais óbvia, mas aí pode variar pelo que ele vem apresentando e pelo que o Abel vem testando com o Veiga, né? Veja só, olhando para a perspectiva de um Veiga camisa 10 que gosta de jogar pelo lado direito canhoto, hoje o meia que joga mais por dentro, o atleta que joga mais por dentro pelo lado direito é o Estevão. O Estevão não tem atuado mais como ponta porque o time não tem jogado mais com pontas, mas com alas. E aí o Veiga pode ser uma peça para o lugar do Estevão. Existe essa possibilidade. O Veiga pode ser o 10 à frente de 2 camisas 8, por exemplo. Vamos colocar aí que o Palmeiras tenha Emiliano Martínez como camisa 5, 2 camisas 8, Richard Rios e Lucas Evangelista, o Rios pela direita, o Evangelista pela esquerda, tendo o Veiga como um ponta de lança que ficaria atrás dos 2 atacantes. Isso pode ser uma possibilidade também. E ele, nesse caso, sacaria um dos jogadores de meia. Poderia sacar o Estevão? Sim, mas o Estevão poderia ser um atacante ao lado do Vitor Roque e ele poderia sacar o incansável Facundo, que está realmente numa minutagem altíssima desde a parada da data FIFA, quando ele foi com a seleção uruguaia disputar as partidas, mas acabou só treinando. Então é uma possibilidade também de encaixe no time. Assim como o Veiga pode fazer o papel do camisa 8, porque o Abel já citou isso como uma possibilidade, como uma perspectiva, e com isso ele não tiraria a vaga do Estevão, ele não tiraria a vaga do Facundo, mas ele tiraria, por exemplo, a vaga do Rios ou a vaga do Evangelista, não do camisa 5. Essas são as possibilidades do Veiga, que, repito, não deve voltar como titular. O Palmeiras, nesse setor especificamente também, não está com muito desgaste, está com várias peças. E é bom lembrar o seguinte, né? A fase do Rafael Veiga não era boa nesse começo de temporada, apesar de ter bons números em relação a assistências, mas é preciso olhar para os números e interpretá-los, e não ficar apenas com eles ali frios. Sendo assim, o Rafael Veiga deve voltar ainda por questões físicas, com uma minutagem baixa a ser utilizado e precisando recuperar o seu desempenho, recuperar a sua performance, recuperar o seu protagonismo, recuperar aquela ideia de um meia atacante agressivo, pisando na área, finalizando, cortando para dentro para bater. Na bola parada, um jogador importante nos cruzamentos também, precisa recuperar esse protagonismo, mas principalmente um finalizador, um meia atacante que consegue entrar na grande área enquanto os atacantes empurram a linha adversária para trás e se utiliza dos passes para finalizar ali onde os gols saem na maior parte das vezes. Assim como um finalizador de média distância, quando o jogo está muito amarrado, espera o ala ou o lateral ou o ponta passar, puxar a marcação, ele vai para o mano a mano, corta para dentro, bate de canhota cruzado, fez vários gols assim. Enfim, é um jogador que, recuperando o bom futebol, tem espaço, é um jogador de muita qualidade. E, tendo em vista o revezamento, são 9 jogos seguidos em maio. Em um mês, 9 jogos. É muito jogo. Tendo em vista o revezamento das peças e o DM esvaziando, fatalmente, o próprio Rafael Veiga vai ter melhores condições físicas, recuperado, para colocar em campo o melhor dele, sem estar desgastado, sem estar cansado, porque é óbvio, quando você está desgastado, quando você está cansado, as suas tomadas de decisão, porque o jogo também é aqui, não é só lá na perna não, não é só lá no pé não, é também no mental, para tomar boas decisões. Se você não está cansado, você consegue tomar melhores decisões, você consegue render melhor, a sua confiança vai lá em cima. Diferentemente de quando você está desgastado, de quando você começa a tomar decisões ruins por estar desgastado, a sua confiança vai indo ladeira abaixo e é um ciclo vicioso terrível. Creio que o Veiga pode voltar e recuperar o seu futebol até por esse revezamento que o Abel tem proposto no time titular por conta do calendário insano. E ele vai voltar, assim como o Mike, com poucos minutos. Palmeiras que ainda tem Mikael, Marcos Rocha e Bruno Rodrigues no departamento médico, segundo as últimas informações. São poucos nomes, o time vai conseguindo limpar o seu departamento médico em meio a esse revezamento que o Abel vem propondo à equipe titular. É um banco de titulares que o Abel tem. Ele vai trocando as peças e o time, de fato, tem correspondido em performance muito bem. E temos na tela números para você, comparações dos números do Palmeiras como mandante e como visitante. O Palmeiras de visitante é um escárnio. Palmeiras como mandante, 12 jogos. Como visitante, 14. Palmeiras como mandante, 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Como visitante, 11 vitórias e 3 empates. Isso em 2025. Em casa, aproveitamento teve 52,8%. Fora,
85,7. Eu não sei se tem algum paralelo no mundo de um time que estiver tão bom fora de casa. Talvez não. Gols, 11 feitos, 6 sofridos. Fora, 29 gols feitos, 12 sofridos. 7 jogos sem sofrer gols em casa, 5 jogos sem sofrer gols fora de casa. É um negócio impressionante. O jogo agora é como visitante contra o Vasco. Mas... E assim, cara, se subir um pouquinho de 52 para 68 e cair de 85 para 75, vai brigar para ser campeão forte no pontos corridos. Sim. Precisa melhorar um pouquinho o desempenho em casa e vai ter essa chance agora. O Palmeiras vai ter uma sequência de jogos em São Paulo e Bragança, né? Então, o mês de maio, o mês de abril, que foi inacreditavelmente sangrento, e o Palmeiras fechou com 10 jogos, 8 vitórias, um empate e uma derrota, você vai ter viagem para Brasília, vamos trabalhar com a verdade, né? Sussa, né? Brasília do quê? 2 horinhas? Acho que é isso. 2 horas e São Paulo, pouco, certo? Depois você tem Paraguai também, que é sucinho, até eu vou. 2 horinhas, vamos embora. Aí você tem Bragança, 1 hora, e depois BH, que é uma delícia também, né? 1h40, você vai e volta. Então você não vai percorrer quase que mais da metade da quilometragem que você precisa para dar a volta na terra toda. E vai emendar vários jogos em casa, jogos importantes, São Paulo e Flamengo, no Campeonato Brasileiro. E depois tem 2 jogos de Libertadores, onde o Palmeiras tem já 9 pontos. Então, se ele empatar com o Cerro, no pior das hipóteses, lá no Paraguai, ele vai a 10, ele vence a última partida contra o Sporting Cristal, ele pode poupar, revezar, fazer o que ele quiser, né? Então essa é a sequência. Os 3 primeiros jogos da pegada dos 10 são os mais difíceis, né? Vasco fora, Cerro fora e o São Paulo em casa. Depois tem Bolívar, Bragantino, Ceará, tem vantagem de 1-0. Depois pega o Flamengo, né? E essa que é a... Aí tem 7, né? 7. Estão faltando 3. 10, né? O último é o Cruzeiro. 10. Aí tem o Sporting Cristal, que é o penúltimo, e tem mais um de Campeonato Brasileiro, que é em casa também, que eu tô já vejo aqui esquecendo. Tá? É Flamengo mais um, Sporting Cristal e Cruzeiro. Quantos pontos vamos fazer aí? Aqui? Juventude em casa, antes da parada. Em casa? Depois do Cruzeiro. Na 11ª rodada. Não. Na 12ª. Cruzeiro fora e Juventude os últimos 2 jogos. Isso, em casa, não é isso? Cruzeiro em casa, Juventude... Não, Cruzeiro fora. E Mineirão. Depois do Flamengo é o Cruzeiro e o Mineirão, é isso? Isso aí. Tá, então é isso. Quantos pontos vai fazer? O Juventude vai ser adiado. Não, foi adiado esse jogo. O último é o Cruzeiro. Por causa do Mundial. Isso. O último é o Cruzeiro. Então, tem um jogo depois do Flamengo. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro. Já é o Cruzeiro. Sporting Cristal. Tá. Cruzeiro. Sporting Cristal e Flamengo. Que aí então, tem Liberta, tô falando brasileiro. Então são 9, porque o último foi adiado, não vai ter. Não foge da pergunta. Quantos Não pontos vou fugir, calma. Da tela, você fala? Fala aí. 7 na perna em cima, 3 contra o Bolívar 10, 1 com o Bragantino 11, 1 com o Ceará 12, 3 contra o Flamengo 15. Mas em cima lá é Vasco, você vai ganhar? 3, Cerro Porteño 1, São Paulo 3. Olha. Muito bem. E aí depois, então, embaixo... Por que eu ponho São Paulo 3? Porque São Paulo e Flamengo são jogos que o Palmeiras precisa ganhar para mostrar para o campeonato que é ele que vai, rivalizar com o Flamengo. Entendeu? Certo. Agora, eu fico satisfeito. Se ele ganhar do Vasco, do Bragantino, do Cruzeiro, empatar com São Paulo e Flamengo, tá tudo bem também. Não vou ficar amargurado, nem vou fazer regime. Sim. Fala aí, Arnaldo, quantos pontos? Eu acho que no Brasileiro, 4 na Libertadores, um empate no Paraguai e a vitória contra o Bolívar. Ganha do Ceará na Copa do Brasil. Aí esses 4 jogos no Brasileiro, 8 pontos. 8 pontos em 4 jogos. Bom também, não é ruim não. Pra mim ele faz 18. Não, como no assim? Total. Desses total? 21 aí, Só perde do Flamengo e ganha de todo mundo, do resto. E perde do Mengão. Mas daí não adianta nada. Faz 18 Quer dizer, pontos. entre aspas, né? Tô brincando. Aí na disputa pela liderança é uma questão. Hoje seria trágico, né? 19 pontos vai fazer o Flamengo. 17 pontos.
Vai por mim. Quem? Flamengo? O Palmeiras. Ô, Atiras, assinado, hein? Tá bom? 17, ó, o Pensa falou 19. 19. 18. 19, Fala aí, fala os subiu pra pontos. 19? Seca aí os seus pontos. Não, 18, perdão, 18, só falou. perde do Flamengo, é isso aí, 18 pontos. Vocês são loucos. Ganha todas e perde só do Flamengo? Rapaz, Pode me cobrar. não é? Vamos cobrar, cobraremos. A sequência não é tão simples assim. Não é, não. Mas é bem melhor do que foi a primeira perna. Porra. E o time? Bem melhor. E o time para encarar Bem o Vasco? melhor. O time treina hoje ainda, viaja hoje. E, cara, eu passei boa parte do programa aqui tentando saber alguma coisa. Não dá para saber. Antes do aeroporto, não dá para saber. Antes do embarque, não dá para saber. A perspectiva é de que Murilo possa jogar, Veiga possa viajar, Marcos Rocha possa viajar. Que o Palmeiras possa contar com esses 3 jogadores. O Murilo já viajou para o Fortaleza, beleza. O Veiga e o Marcos Rocha, existe essa perspectiva de que eles viajem. E estava até conversando com o amigo Zé Ricardo, vocês conhecem, agora de manhã, e tivemos a mesma conversa que tivemos aqui antes do jogo contra o Fortaleza, né? O Abel só dá rapadura para a torcida do Palmeiras, dá um melzinho, cara. Bota Vitor Roque e Paulinho com o Estevão por trás, cara. Entendeu? Faz uma vez Só pra isso, ver cara. como que é, né? Faz uma vez, uma vezinha. Funciona? Precisa ver se vai funcionar. O Paulinho é muito diferente, ele não pode ficar fora do time. Aí quem vai sair? Pouco importa, desde que não seja o Vitor Roque. Porque é preciso que eles se entrosem, que eles se ajustem, que eles se entendam em campo. Isso leva um tempo. Você tem 9 jogos até estrear no Campeonato Mundial. 9 jogos, certo? O Paulinho vem gradativamente jogando cada vez mais tempo. Começou com 10. A programação era essa, né? Então, mas, né? Ele não foi a Fortaleza, foi a La Paz, não teve jogou. jogo que ele nem foi ou não entrou. E aí Não entrou. Aí deu uma Exato. quebrada nessa sequência Porque que seria só para retorno, Em sabe? La Paz, a justificativa foi que ele e o menino Alan sentiram muito a altitude. Então, você entende. Agora, entrou, jogou quase 30 minutos. Abel, melzinho. Rapadura é uma delícia, cara, mas é dura, velho. Aí tem os dentes meio estragados, ele tem que ficar aqui, fica na boca. É ruim, pô, né? O melzinho, sabe aquele melzinho de... Então, mas eu acho que ele precisa ter condição de Saquinho, jogar 45 minutos ao menos, né? É. Difícil colocar. Pô, é a mesma questão do Lucas Entendeu? Moura. O cara fica, não sei o que, quase 2 meses fora. Vamos botar um pouco. Ele tem condição de 45 minutos? O Paulinho tá 4 meses fora. É mais tempo. Sim. Dezembro inteiro, Exato. janeiro inteiro, fevereiro inteiro, março inteiro. Então, dá para entender. Mas agora, faz isso. Começa o jogo com os dois, depois troca no intervalo. Pois é, família. Então, essas foram as notícias aí do Verdão, que se prepara, né, pra enfrentar o Vasco da Gama amanhã, lá no Mané Garrincha, né, em Brasília. Então, é um jogo fora de casa, por mais que não seja lá no estádio do Vasco, né, mas é um jogo fora de casa, não é nos mandos do Palmeiras. E o Palmeiras tá com um retrospecto aí sensacional nesse mês aí, aliás, nessa temporada, né. O Palmeiras tá com um retrospecto sensacional fora de casa. Então tem grande chance sim de vencer o Vasco amanhã. Torcer pra um tropeço do Flamengo ali pra que a gente possa voltar pra liderança do brasileiro, né, família? A gente viu aqui as análises do Rodrigo Fragoso falando sobre as possíveis voltas, né? Mike e Veiga já estão bem próximos de voltar. Talvez já estejam até relacionados pro jogo de amanhã. Eles que já terminaram a transição física, já estão treinando normalmente com a equipe. Então, bem possível que já sejam relacionados pra esse jogo. E a gente fica na dúvida, né? Será que o Abel Ferreira vai mudar o estilo de jogo, vai mudar o time taticamente, vai mudar as peças, porque, coincidentemente ou não, o time melhorou assim que o Rafael Veiga se machucou, né? Teve aquela lesão no ombro, acabou tendo que sair do time. E nesse último mês que o Abel foi obrigado a tirar o Veiga, ele mudou o esquema tático. Trouxe o Estevão pro meio, jogou o Felipe Anderson pra ponta direita, que é onde ele tem rendido muito, jogando muita bola, o Felipe Anderson ali naquela posição, que é a posição dele de origem, né, família? Então, o Estevão também mais pelo meio, como um 10, assim como ele fazia na base. O time, querendo ou não, desempenhou melhor, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Se o Abel Ferreira pretende voltar ao esquema que era antes, se vai modificar só algumas peças. Também vimos aqui a análise do pessoal do G4, né, do programa da Band Sport, falando sobre essa sequência aí do mês de maio agora. Esse mês de maio que antecede o Super Mundial, né? Tá chegando, família, Super Mundial. A gente sabe que vai ser difícil, mas, pô, o
Palmeiras tem que ir lá fazer bem feito, fazer um bom papel, passar da fase de grupos. E é isso. Aí depois no mata-mata, seja o que Deus quiser, né, família? Mas, cara, a ansiedade começa a bater. Estamos aí já na expectativa já, porque esse mês agora, por mais que ainda vai ser um mês longo, com 9 jogos, estamos na expectativa aí de ver como o Verdão vai se preparar para esse Super Mundial, né? Aí a gente tem os jogos aqui, né? A gente viu a sequência de jogos. Vasco fora, o Cerro Porteño também pela Libertadores fora, São Paulo em casa. Aí temos o Bolívar fora de casa, Bragantino, Bolívar que é pela Libertadores, lógico, Bragantino também fora, Ceará em casa, que é já a partida de volta da Copa do Brasil, o Flamengo em casa. Aí depois, último jogo antes de fato viajar lá para os Estados Unidos, é o Cruzeiro fora de casa. Aliás, ainda vai ter o Sport Cristal, mas é pela Libertadores, né? Enfim, família, esses são os detalhes, essas são as notícias aí dessa preparação do Palmeiras para enfrentar o Vasco e tentar voltar à liderança do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras que pode sair desse mês aqui que antecede o Super Mundial, Palmeiras pode sair líder do Brasileiro, classificado na Libertadores e classificado na Copa do Brasil. Poxa, é para chegar com uma moral lá no talo, sarrafo no talo, para chegar para aquele Mundial e fazer frente aos times lá da Europa de uma forma assim, justa, tá ligado? Porque o Palmeiras tem se preparado bem, contratou para isso. E falando em contratação, temos aqui uma sondagem do Palmeiras pelo goleiro, né? Goleiro do Grêmio. Vamos dar uma olhada aqui na notícia aqui, porque o Palmeiras também, a gente sabe que o Everton pega muito bem, mas o Palmeiras tem Marcelo Lomba, que já é um goleiro assim, bem experiente, bem mais velho, né, cara? E o Palmeiras, pô, poderia ter um goleiro a mais ali, um goleiro a mais confiável, né? Pra esse Mundial aí. Porque, querendo ou não, bate na madeira. Deus me livre e guarde de o Everton se machucar, mas, enfim, acho que o Lomba, ele tá completando o elenco ali, porque acho que pra ele já deu, né, família? Notícia do GE, lembrando que os créditos vão estar todos aqui na descrição, beleza? Palmeiras faz sondagem por Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Clube Gaúcho não tem intenção de negociar o jogador de 25 anos, atualmente reserva do Thiago Volpe. Palmeiras fez uma sondagem nos últimos dias por Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Mas conforme apurou o GE, o Clube Gaúcho informou que não tem intenção de negociar o jogador de 25 anos nesse momento, e as conversas não avançaram a ponto de uma proposta ser formalizada. Grando atualmente é reserva de Thiago Volpe, no Grêmio, e soma 7 partidas na temporada. Com a saída de Marquezin para o Boca Juniors no início do ano, ele chegou a iniciar 2025 como titular, mas perdeu a posição com a chegada de Volpe ao final de janeiro. O entendimento da direção, porém, é de que o goleiro é uma peça importante no grupo de Mano Menezes e poderia até assumir a titularidade no lugar de Volpe, contestado pela torcida pelas falhas recentes no empate contra a Vitória pelo Brasileirão e na derrota para o CSA pela Copa do Brasil. Palmeiras vê em Gabriel Grando uma boa opção para o futuro. Titular de Abel Ferreira, o Everton tem 37 anos, se aproxima do fim da carreira. Pois é. Marcelo Lomba, o reserva imediato, já tem 38 e pode deixar o clube ao término do contrato no final do ano. É o que eu comentei aqui, né, família? O Lomba, ele bem provavelmente vai sair do Palmeiras, talvez até encerre sua carreira no Verdão. A partir desse final de ano, poderia até encerrar a carreira, que encerraria, assim, acredito eu, de forma positiva, né? Gabriel Grando tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2026. Formado nas categorias de base do clube, ele foi promovido ao grupo profissional em 2021. Tomou 95 partidas pelo tricolor. Em 2024, esteve emprestado ao Cruzeiro, mas não chegou a entrar em campo pela Raposa. Pois é, então, família. Essas foram as notícias de hoje aí do Verdão. A gente viu aqui também até uma possível aí sondagem do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras fez uma sondagem pelo Gabriel Grando, mas não se formalizou nenhuma proposta. Então o Palmeiras segue aí somente com os goleiros que tem atualmente no plantel, né? Mas seria uma boa assim na janela, porque vai abrir uma janela antes do Super Mundial. É uma janela extra que a FIFA implementou para que os clubes possam, né, de fato fazer mais contratações, poder se fortalecer para esse grande Mundial, que vai ser uma vitrine excelente para todos os clubes que vão participar, né? Então, nessa janela, talvez o Palmeiras até consiga trazer mais alguém, um goleiro principalmente, mas aí é aquilo, é um goleiro que vai chegar sem entrosamento nenhum, sem contato nenhum com o clube, vai ser pouco tempo de preparação. É assim, eu não acredito que o Palmeiras vá trazer alguém nessa janela aí no meio do ano, mas tudo é possível, né? Palmeiras que tem bala na agulha, então fica fácil, é só querer que tem. Fechou, família? Essas foram notícias de hoje do Verdão. Sabadão, hein? Sábado agitado no Verdão. Palmeiras se preparando aí para enfrentar o Vasco amanhã. E espero que a gente faça um bom jogo, como mais um jogo fora de casa, né? Espero que a gente faça mais um bom jogo fora de casa, assim como a gente tem feito nessa temporada aí. Fechou, família? Lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente aí, beleza? Fortalece o canal tá crescendo, tem bastante novidade chegando aí.
a gente vai começar a fazer lives pré-jogo e lives pós-jogo, beleza? Então já clica aqui no botão, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades do canal, fechou? E é isso. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Avante palestras, porque é louco, é nóis!